A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje, se Deus quiser, deveremos terminar o nosso estudo sobre o perdão de Deus, dar a conclusão, né? E eu quero então orar para que não percamos tempo, né? E possamos terminar o estudo. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor agora, Senhor, com os corações abertos, a nossa mente aberta, com o coração ensinável, para aprender, Senhor, para receber as lições que o Senhor quer nos dar. Então nos ensine, Senhor, a Tua palavra é o nosso pedido, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu quero começar lendo outra vez aquela passagem do livro de Ezequiel, capítulo 2, de 1 a 6, na verdade de 1 a 7, né? Que fala sobre o chamado de Ezequiel, que nós começamos a analisar no último estudo. E lá está escrito assim, Ezequiel 2, de 1 a 7. Essa voz me disse, filho do homem, fique em pé e falarei com você. E quando falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé. E ouvi aquele que falava comigo. E ele me disse, filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e os pais deles se revoltaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Os filhos têm a mente fechada, o coração endurecido. Eu vou enviá-lo até eles e você lhes dirá, assim diz o Senhor Deus, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, saberão que um profeta esteve no meio deles. Você, filho do homem, não tenha medo deles, nem do que eles disserem. Mesmo que você esteja entre sarças e espinhos e more com escorpiões, não tenha medo do que eles disserem, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Você lhes dirá as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Veja bem, irmãos, aqui Deus está falando com o profeta Ezequiel, está enviando ele ao povo de Deus. Não eram estranhos, né? Ao povo de Deus. Né? E hoje o povo de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E Deus continua falando com a igreja. No nosso estudo eu quero voltar um pouquinho atrás para que não haja uma descontinuidade de raciocínio. Eu disse que Deus chamava o povo para um novo começo. E o novo começo exigia que o povo entendesse duas mensagens. O justo juízo de Deus para se arrepender, né? E optar por um novo começo. Essa era uma das mensagens que Deus enviava, que o povo tinha que entender. Né? Que muitas vezes a gente sofre, sabe? Porque não nos arrependemos, porque não reconhecemos nossos erros. E optamos por um novo começo, um novo recomeçar. Né? Em segundo lugar, a promessa de restauração para quem fizesse essa opção. A igreja está assim, irmãos. Nós vivemos um tempo, lá no livro, o autor de Hebreus, né, ele diz que o juízo começa pela casa de Deus. A igreja hoje, de modo geral, é claro, não quero aqui, eu quero aqui assim generalizar, não quero assim dizer que esta ou aquela igreja, mas de um modo geral, né, muitas congregações, muitas denominações, muitas igrejas, tem acontecido isso. Né?
O povo está andando por um caminho perigoso e precisa voltar, precisa despertar para as coisas de Deus. E Deus quer restaurar, sabe? Deus quer perdoar. É a mesma coisa hoje na igreja. Para começar de novo, nós temos que estar dispostos, aí falando para a igreja hoje, né, de um modo genérico, é claro, eu não quero particularizar, né? Essa é a palavra que agora mesmo eu não consegui me lembrar. Nós temos que estar dispostos a enfrentar os nossos próprios erros, sabe? Os nossos próprios pecados, os nossos mecanismos de defesa, reconhecê-los, né? As nossas justificativas dos nossos erros, né? As justificativas dos nossos erros, a autocomiseração, ou seja, dó de nós mesmos, e por aí afora. E dispostos a sair da nossa zona de conforto para uma nova vida com Deus. Tá tudo direitinho, tudo bonitinho, né? Eu dou dízimo, eu oferto ao Senhor, eu ajudo as pessoas. Mas isso muitas vezes não quer dizer nada, né? Às vezes é uma zona de conforto, nós estamos ali confortavelmente instalados. Muitas vezes, irmãos, a enfermidade, o descontentamento, o mal-estar não é apenas individual, mas é coletivo. Por quê? Porque nós somos parte de um grupo desobediente com hábitos e padrões errados, que nós já assumimos como normais nos relacionamentos, né, com o outro, na família, no trabalho e na igreja. Para um verdadeiro recomeço, nós precisamos de um quebrantamento coletivo, ou seja, de todos, porque é muito difícil para uma pessoa mudar sozinha, isso em termos de igreja, irmãos. Né? Então, uma nova glória, onde nós paramos. Não podemos ficar agarrados à glória do passado. Nós temos que abraçar a glória que tem para nós à frente. Né? Segunda Coríntios, capítulo 3, versículos 12 a 18, vai falar sobre isso. Segunda Coríntios 3, 12 a 18. Lá está escrito: tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu. Pois até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Amém, irmãos? Vocês devem ter ouvido o telefone tocar aqui insistentemente, mas é porque eu estou sozinho em casa. Não tem ninguém para atender o telefone, eu não posso sair daqui agora. Então ele vai tocar até a pessoa desistir. Depois eu vejo lá e retorno. Não preocupa com isso, não.
Então, o novo chamado, né? Também Ezequiel 22, versículo 30 diz: procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Deus olhou para a terra destruída, né? As muralhas caídas, não encontrou ninguém que se colocasse ali na brecha para defender a cidade. Isso é a figura da igreja, irmão. Como nós estamos precisando de pessoas assim, nós estamos precisando de orar, de nos arrepender e de orar, sabe? Nós precisamos de um novo recomeço, de uma restauração da igreja. Precisamos, sabe, de um despertamento da igreja. Todos devem encontrar seu lugar e se colocar na brecha em seu círculo de influência para fazer a diferença, sabe? Procura a sua brecha, é essa aqui que eu vou defender. E fica ali. Uma nova responsabilidade individual também que nós precisamos. Lembrando aquele versículo de Ezequiel 18, os pais comeram uvas verdes e os deixos dos filhos é que se embotaram? Não, mas a responsabilidade é individual. Um novo começo também exige que uma resposta individualizada ao Senhor. Um novo coração e um novo espírito. Ezequiel 36, Deus fala assim: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. É isso que Deus promete, sabe? Quando nós nos colocamos na brecha pelo povo de Deus, nos colocamos na brecha pela igreja, pela liderança da igreja, pelos irmãos da igreja, né? Coloque isso aí você na sua congregação, né? Aí sim você pode individualizar para você e a sua congregação. O novo mover do Espírito, irmão. O novo começo requer um novo mover do Espírito. Capítulo 37 de Ezequiel, lá nós vamos ler sobre a visão do vale de ossos secos, que vocês devem ter conhecimento. E que o profeta diz que o Espírito levou até um grande vale, e ali o vale estava cheio de ossos sequíssimos. E ele ficou olhando aquilo sem entender, e o Espírito pergunta para ele: o que você está vendo? Ele diz: eu estou vendo um vale de ossos sequíssimos. E o Espírito manda que ele profetize sobre aqueles ossos, e ele profetiza, e ele começa a ouvir um barulho, e parecem ligamentos entre osso e osso, e aquilo vai crescendo, crescendo, e dali sai um grande exército. A igreja de hoje está precisando disso, irmão. Deus só está esperando que nós nos arrependamos, sabe? Que nós nos despertemos para essa realidade, para formar um grande exército. A igreja precisa disso. A igreja de hoje, ela precisa, irmãos, de um mover do Espírito no seu meio. Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, diz: por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. E no Evangelho de Marcos, Jesus vai dizer para que, vindo ele, inesperadamente, ele está falando da sua volta, da sua vinda para a igreja. Vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. Em Isaías, Deus fala: vocês, mulheres que vivem tranquilas, levantem-se e ouçam a minha voz, e vocês, filhas que estão confiantes, escutem o que vou dizer. Nós
precisamos ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo diz, ora, os que dormem, é de noite que dormem, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós precisamos ministrar a palavra de Deus com unção, tomando pessoas separadas, divididas, sabe? Igrejas divididas, uni-las num grande mover do Espírito. O Senhor levantará os remanescentes que serão protagonistas desse novo momento. O livro de Ezequiel, então, termina com essa frase: o Senhor está ali. Quando acontece esse novo recomeço, esse recomeçar, acontece esse despertamento, o Senhor está ali. Amém, irmãos? Que essa lição possa nos levar a pensar, né? E rever a nossa vida cristã, rever a vida da nossa igreja, né? E além disso, sabe, nos arrependermos, orar, buscar a face de Deus, orar por nós mesmos, orar pela nossa família, orar pela nossa congregação, irmãos, orar pela igreja. Que o Senhor abençoe e oriente você. É o meu desejo em nome de Jesus. Amém.